Olá, que a glória e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos começando mais um programa Preciosa Graça aqui pela Rede Boas Novas e nós queremos que você seja tremendamente abençoado nesse programa. E nesse programa de hoje nós temos assim uma alegria imensa em anunciar que eu quero colocar um testemunho no final do programa. Você vai ficar aí antenadozinho aí, porque nós queremos colocar um testemunho de uma garotinha que a garotinha tem ainda, talvez, né, 2 ou 3 meses de vida, recém-nascida, e os pais trouxeram essa garotinha para eu orar porque ela estava morta. Então você vai ouvir e assistir o testemunho. O pastor Bruno, um pastor amigo meu, está colhendo esse testemunho dos pais, eles contando como aconteceu, da menina morrer e a gente orou e a garotinha ressuscitou. Esse testemunho eu vou falar no final do programa. Então, antes nós vamos ter agora uma mensagem, como todo programa, nós vamos colocar a mensagem, a primeira parte da mensagem, no próximo programa, a segunda parte da mensagem, e depois da mensagem vem os milagres, depois dos milagres, aí eu vou colocar esse testemunho de ressurreição. É algo tremendo que Deus vai fazer. Fica com a gente aí, fica atento às informações no rodapé do seu vídeo. Inclusive, tem os telefones que você pode nos ligar fazendo seu pedido de oração, tá bom? Só que, como o programa vai ao ar às 11 horas da noite, você pode ligar amanhã fazendo o seu pedido de oração no horário comercial, mas também pode enviar um e-mail. Aí no rodapé do seu vídeo está o site missãovem.com, fazendo o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. Você também pode fazer o seu pedido de oração via Twitter, www.twitter.com/PRHernandes. Daqui um pouco a gente volta para orar e falar desse testemunho da menina que ressuscitou. Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. Mateus 26:39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Agora vai no versículo 42. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Feche os seus olhos. Senhor, há uma expectativa no meu coração. E Senhor, não tem uma vez que eu pregue essa mensagem que eu não suba tremendo. Venha falar ao nosso coração. Venha falar ao nosso espírito. Que possamos entender o direcionamento da tua palavra. Eu sei que o Senhor está aqui, meu Pai. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos um pouco no Getsemane.
E nós vamos ver Jesus no Getsemane falando com o Pai. E por 2 vezes ele se dirige ao Pai. E ele faz um pedido ao Pai. A primeira vez ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E na segunda vez, insistentemente, Jesus não desistindo, ele insiste na mesma questão. Ele diz: meu Pai, se não puder passar de mim esse cálice sem que eu o beba, todavia faça a tua vontade. É a mesma coisa que o meu pastor Luciano Subirá, disser assim: olha, eu quero que você faça isso, você quer fazer? Eu digo: querer eu não quero, mas eu vou fazê-lo porque eu sou obediente. Obediência não é fazer, é amar fazer. Agora escute bem isso. Há coisas na soteriologia, que é o estudo da salvação e da redenção, que precisam, eu não vou dizer reformada, mas precisam ser revistas. O evangelho moderno, a qual eu também me incluo, senão eu não estaria aqui pregando tão modernamente, o microfone e essa coisa toda. Ele precisa voltar um pouco a uma teologia um pouco mais antiga, ainda mais se tratando na questão da salvação da alma da pessoa. E ele precisa rever, principalmente esse quesito da soteriologia, no caso do cálice de Jesus. Constantemente nós ouvimos palavras como Jesus no Getsemane, quando ele refere-se ao cálice por 2 vezes, Jesus estava referindo-se a um sofrimento. A cruz, traição dos amigos, escárnios dos inimigos, martirização. E realmente, Jesus teve medo porque ele estava ali como homem. Então, como homem, ele teve tanto medo que ele pediu para não beber o pseudo cálice do sofrimento. Esse é o evangelho moderno, é como o evangelho moderno prega sobre Jesus quando refere-se ao seu sofrimento. E é inevitável, quando você vai falar sobre Jesus relacionado ao seu sofrimento, que você não passe pelo Getsemane e cite essas 2 maneiras, ou esses 2 meios de Jesus Cristo falando-se de um cálice, de um possível cálice, levando para o seu sofrimento. Todos nós já ouvimos isso, eu já preguei isso. Essa maneira por várias vezes, que esse cálice que Jesus se referia lá tinha a ver com a cruz ou com o sofrimento. E há uma outra linha que prega que o cálice tem a ver com Jesus, com Deus saindo do corpo de Cristo e deixando ele sozinho na cruz. Eu vou dizer uma coisa para você: nós podemos conjecturar muitas coisas, mas nenhuma dessas 2 coisas tem a ver com o cálice, teologicamente falando, nem na exegese, nem na hermenêutica. Nós não vamos achar o cálice ligando Jesus ao sofrimento, ou Jesus ligando o cálice ao sofrimento, na Bíblia. Nós vamos achar o cálice. Jesus realmente, quando falou com o Pai por 2 vezes, e ele suou sangue, a questão do suar sangue na ciência se chama remartitrose. Remartitrose acontece quando não é um medo, é um pavor. A ciência comprova que muitas pessoas que tiveram um pânico, um pavor, alguns segundos antes de morrer, saíram sangue de seus poros. Então não há nenhum milagre no fato de Jesus suar sangue. Ele o fez porque ele teve uma sensação de pânico, que é pior do que medo. Jesus realmente teve muito medo. Um medo exagerado que o fez suar sangue, mas ele não teve medo da cruz. E ele não pensou em desistir dela. E antes que você me questione, talvez por aquilo que nós ouvimos em canções, me deixe pelo menos ler para você na Bíblia algumas coisas, para mostrar para você do que Jesus teve medo.
Por isso o título dessa mensagem, um cálice de estontear, o que eu costumo chamar também do cálice que Jesus temeu. Quantos de nós já ouvimos canções do tipo, o inferno fez festa quando Jesus morreu? O inferno celebrou a morte de Jesus. E aí eu mesmo uma vez, eu já até preguei, quando você é evangelista, bem recente, eu até preguei, que o diabo estava lá fazendo uma festa e Jesus bateu e apareceu e tomou aquele susto. Essas coisas que evangelista costuma florescer tudo. Mas se você vai estudar a Bíblia, como ela tem que ser estudada, você vai perceber que Jesus Cristo, que o plano original dele era a morte. Que quando Jesus Cristo morreu, alguns milissegundos antes dele morrer, ele disse, está o quê? Não houve essa palavra na ressurreição, mas na morte. Então a consumação do plano de salvação foi na morte, não na ressurreição. Satanás não tentou, ou não fez festa com a morte de Jesus, muito pelo contrário, ele tentou impedi-la. Tanto que Jesus chama Judas de amigo e Pedro de Satanás. Porque Pedro tentou impedir a morte e Judas contribuiu com ela. E amigo é todo aquele que te ajuda a cumprir o seu propósito. Escute, nem que isso custe a vida de alguém ou de ambos. No caso de Judas, custou a cabeça dele. Presta atenção. Diga, amigo é todo aquele que te ajuda a cumprir o seu propósito. Qual dos dois? Vamos fazer um paralelo entre Judas e Jesus. Qual dos dois contribuiu mais com a minha salvação e a sua? Com Judas e Pedro. Qual dos dois, Pedro ou Judas, contribuíram mais com a minha salvação? Judas. Infelizmente para ele. Agora veja bem, eu quero que você preste bastante atenção para você conceber a mensagem. Ela é revelação do início ao fim. Agora, conceba isso, analisa. Por várias vezes você vê Pedro bonzinho tentando impedir a morte de Jesus. Não foi só uma vez. Quando Jesus teve a última multiplicação de peixes e pães, haviam 25 mil pessoas no monte, eles queriam conclamar Jesus rei dos judeus, e a Bíblia diz que quando Jesus percebia isso, que a multidão vinha a ele por causa de peixes e pães, ele saía da multidão e os discípulos, Senhor, agora é a hora da gente abrir a maior igreja do mundo num dia só. Quase 30 mil pessoas. Jesus disse, não, vocês não entenderam ainda. O Filho do Homem não veio para ser louvado ou glorificado. O Filho do Homem veio para padecer. Convém que o Filho do Homem pereça, que ele seja morto, escarnecido e ressuscitado. Todas as profecias do Messias apontavam para o sofrimento dele. Escute isso. Eu estou lhe pregando hoje uma mensagem pura de cruz. Talvez você não vai ouvir algo de cruz tão... Preste atenção. Quando você vê Judas contribuindo ao extremo para o plano da redenção, infelizmente ele se aceitou entrar nessa brecha. Infelizmente para Judas. Satanás não fez festa nenhuma, irmão. Até o filme do Mel Gibson, o Mel Gibson interpretou melhor do que muitos pregadores. Você vê o diabo em silêncio depois da morte de Jesus e indo embora. Mas você vê o diabo no Getsemane tentando impedir a morte. Quando você volta um pouco, você vai ver. Eu tenho certeza que ele assistiu a exposição teológica de John Stott, que ele leu, né? Agora escute isso. Quando Jesus Cristo está no Getsemane, e por 2 vezes, Jesus Cristo expõe ao Pai um medo, um pânico. Ele aceita tudo.
Mas ele refere-se a um cálice que, se possível, ele queria passar e não sofrer esse cálice. Do que Jesus está falando? Que cálice é esse? Se o cálice não tem nada a ver com o seu sofrimento. Vocês se lembram da história de Sócrates que Platão contou? Sócrates bebeu um cálice envenenado, e ele sabia que o cálice era envenenado, então seus soldados começam a chorar. Sócrates franze a testa e diz: não chorem, sejam homens. Seria Jesus mais fraco do que Sócrates? Seria Jesus mais fraco do que todos os seus discípulos, que ele disse: alegrai-vos quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós. Vocês serão mortos, entregue nos tribunais, grande é o vosso galardão que está nos céus. Jesus deixou um mandamento de alegria no sofrimento. E é uma alegria no sofrimento. Não é uma alegria circunstancial, é uma alegria ultra circunstancial. Esse é o mandamento da alegria. Quando você pega o livro da carta aos Hebreus, quando você vai na questão da galeria dos heróis da fé, você vai ver que aqueles heróis da fé, eles tinham seus corpos cerrados pelo meio, e eles recusavam ser livres. Tinha gente que chegava: não, vou te tirar daqui. Não, eu não quero. Eram milhões. Calcula-se que desde a morte de Jesus até a reforma foram 50 milhões de cristãos martirizados. Eles jogavam carne no corpo dos cristãos e jogavam para os animais comerem. Quando Nero, vestido de atriz, subiu no seu pórtio, ele tacou fogo em 10 dos 14 bairros de Roma, só sobrando 4, e os 4 bairros que restaram eram os bairros cristãos, lhe dando argumento para dizer que foram os cristãos que incendiaram Roma. Foi aí que começou a grande carnificina, a caça aos cristãos. Eles eram queimados vivos e alumiava toda a cidade de Roma, pendurados em cruzes e queimados. E você não vê um cristão rejeitando o seu sofrimento. Eu disse na quinta passada, nós trilhamos por estradas banhadas de sangue. Isso é cristianismo. Se hoje você pode vir aqui ouvir uma palavra dessa, como o pastor Eliel, levantar e receber uma bênção, é porque muito sangue, e não só de Jesus, foi derramado. Há um preço que foi pago. E é claro que o maior de todos os preços foi de Cristo. Mas não foi só Ele que pagou o preço. Quem está entendendo? Será que Jesus Cristo realmente é esse herói que o Evangelho moderno tenta mostrar uma humanidade de Jesus? Eu disse ao irmão, ao pastor Carlos, acho que foi o pastor Carlos, não, o rapaz que nos busca de táxi todo dia. Eu falei assim: irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. Jesus hoje não é filho de Maria. Ele foi filho de Maria. Hoje ele é Deus. Maria não é mãe de Jesus. Ela foi. O filho dela morreu na cruz. E não ressuscitou mais. O filho de Maria morreu e não ressuscitou. Homens não ressuscitam. Um Deus ressuscita. Escute isso, preste atenção. Porque às vezes nós vemos até crentes dizendo: não, Maria é mãe de Jesus. Não é. Ela foi. Jesus hoje é Deus encarnado. Por isso Jesus disse: o que tenho eu contigo? Ali já era Deus dizendo: está aqui os seus filhos, eu não sou mais. Entenda esse texto, e nós vamos entrar nessa questão. Eu quero que você tire da sua mente completamente a ideia de que Jesus no Getsemane não quis ir para a cruz, por isso que ele referia-se, que o cálice tem a ver com a cruz. Não, não tem. Não tem a ver também com a separação pai e filho. Apesar que nunca na eternidade passada pai e filho se separaram, somente ali na cruz. Nós vamos falar sobre isso um pouco lá na frente. Mas esse cálice realmente fez Jesus temer, suar, fez Jesus tremer, gerou um pânico
único em Jesus e realmente causou esse temor todo em Jesus. Por 2 vezes ele se refere a um cálice. E o que é esse cálice? Abra a palavra de Deus, eu quero que você vá em Salmos 75. E versículo 8. Agora preste atenção, não leia ainda, olhe para mim. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que liga esse cálice a qualquer outra coisa. E eu vou te dar pelo menos 3 textos hermenêuticos, que aí você faz uma doutrina. Você não pode fazê-lo sem 3 textos que em si conferem. Salmo 75, versículo 8 diz o seguinte. Lembre-se de Jesus falando com o Pai no Getsêmani. Olha o texto. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Olha para mim. Escute bem. O salmista está dizendo que Deus tem um cálice na mão cheio de um monte de porcaria. Dentro desse cálice tem enxofre, tem vinho estragado e fezes, que na tipologia são pecados de homens. Antes de você entrarmos na questão, Isaías 51 e 17. Diz o seguinte. Vocês vão voar aqui hoje. Olha o que diz. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice da ira, bebestes e sorvestes o cálice do estonteamento, da vacilação, atordoamento. 51 e 17. Agora olhe para mim. Nós já encontramos 2 textos que falam que Deus tem um cálice cheio de putrefação dentro dele. Eu vou te dar mais um. Apocalipse 16 e 19. Olha o que diz. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice da sua ira. Eu tenho mais um texto, Ezequiel 23, 32, 34. Eu tenho pelo menos, são 17 textos que falam a mesma coisa. Eu não vou ler todos. Se você só cita esse de Ezequiel, eu te prometi 3. Agora olhe para mim. Escute bem. Quando você pega o livro de Salmos e o livro de Isaías, que falam basicamente a mesma coisa sobre o cálice, Salmo 75 e 8 diz que na mão do Senhor há um cálice, e Deus faz os pecadores, os ímpios da terra, beber esse cálice. Apocalipse diz que esse cálice tem um nome. Qual é o nome desse cálice? Cálice da ira. Isaías diz a mesma coisa, que Deus faz os próprios ímpios beberem do cálice. Esse cálice aponta para um estoque. Quando você vai para a história de Sodoma e Gomorra, a geração pré-diluviana, Nínive e a nossa,
a Bíblia Sagrada aponta 4 julgamentos. O julgamento do dilúvio, o julgamento de Sodoma e Gomorra, o julgamento de Nínive e o julgamento da nossa era. Em todos esses julgamentos, você vê Deus fazendo as gerações beber a ira. Eu li o último julgamento, que está no Apocalipse. Irmãos, eu não sei se eu falei isso aqui, mas vou dizer de novo. Em Sodoma e Gomorra, na primeira marcha gay, Deus acabou com tudo, não teve tempo para a segunda. Escute bem. Eu quero que você abra a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 4. A gente lê todos os textos, entrando para a interpretação, que é a aplicação. Diz o seguinte: porque se Deus, 2 e 4 de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, não, irmão, é 2 e 4 da segunda carta de Pedro. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou as subversões, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo para exemplo aos que vivem. Agora escute, o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecadores. O Senhor destruiu por falta de justos. Agora escute bem isso. Quando os anjos foram para Sodoma e Gomorra, você encontra Abraão dizendo: Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade. Se tiver 50 justos, pouparemos a cidade pelos 50. Mas se tiver 30, por 30 pouparemos a cidade. E 10, por 10 pouparemos a cidade. Lhes pergunto, a cidade foi poupada? Não são os pecados que faz Deus trazer juízo, é a falta de justos. O que segura a misericórdia de Deus são justos. Nós estamos chegando a um limiar nessa geração, que os justos estão sumindo a um certo ponto, que o Senhor vai fazer como fez com Noé, que o Senhor vai fazer como fez com Ló, vai tirar a sua igreja e trazer juízo sobre essa geração. Quando a Bíblia Sagrada diz, preste atenção, quando a Bíblia diz, olhe para Sodoma e Gomorra, ela está dizendo, vai acontecer de novo. Exemplo, olhe e tenha Sodoma e Gomorra como exemplo. Exemplo. O Senhor expõe o dilúvio. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Isso é muito sério de se observar. O Senhor não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Não espera que o Senhor vai te tirar de lutas. Quando Noé veio o dilúvio, quem que Deus levou? O povo do dilúvio ou Noé? Foi o povo. Noé continuou no dilúvio, tanto que ele ficou dentro da arca. Escute isso. Eu não quero que você interprete nada que eu estou dizendo, não tem nenhuma linha escatológica no que eu estou falando. Eu estou falando de gente que pensa que não pode passar por lutas. É só isso que eu estou dizendo. O Senhor não livrou Noé do dilúvio, livrou Noé no dilúvio. O Senhor não livrou Daniel na cova dos leões, livrou da cova, Ele livrou na cova. O Senhor não tirou o povo do Egito quando a praga caiu e destruiu todo mundo, Ele livrou eles no Egito. O Senhor não livrou Sadraque, Mesaque e Abedênego da fornalha, livrou na fornalha. E sabe-se, entenda, o apóstolo Pedro diz, aqueles que amam ao Senhor, desde já encomendem as suas cabeças ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando o Senhor aponta para o dilúvio, você vai ver que nesses 4 juízos, você encontra 2 coisas que são estopim
para Deus trazer juízo? Duas ou mais coisas, mas eu vou dizer duas: a degradação moral e do amor e a evolução sexual. Deus tem nojo da evolução sexual. Hoje, preste atenção, hoje eles não chamam criança em gestação, em formação, eles chamam de feto, para não parecer tão criminoso o aborto. Algumas pessoas me disseram assim: pastor, alguém me pôs lá no meu Twitter, pastor, põe aí a tag no Twitter, eu sou contra a PL 122. Eu sou radicalmente contra. E eu disse para o irmão, eu sou radicalmente contra, mas quem vai fazer alguma coisa com os gays, lésbicas, simpatizantes, enrustidos, que estão no corpo de Cristo, tocando, pregando, cantando e fazendo e acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tendo que evangelizar a igreja de novo. E o Senhor está perguntando: aonde estão os que choram? O Senhor está dizendo: eu estou buscando alguém para chorar comigo, eu estou buscando alguém para clamar comigo, eu estou buscando alguém que sinta o que eu sinto. Aonde estão? Uma geração inteira morre quando um profeta é mudo e não vê. Gerações morrem quando profetas se calam. Nunca precisamos mais de boca profética do que nessa geração. Que se levantem os profetas. Que se levante os Elias, o João. João Batista não amou a sua cabeça, porque nós temos que amar a nossa. Tem muita gente aí vendendo caráter pela reputação. Reputação é o que os homens pensam de você, caráter é o que Deus pensa de você. Bom, queridos, esse mês nós estamos com uma promoção tremenda sobre os nossos materiais, mensagens de áudio, mensagens de vídeo e camisetas. Por exemplo, eu tenho essa série aqui, O Fim dos Tempos, em 4 DVDs, que eu falo sobre as profecias dos últimos tempos. Você crê que Jesus vai voltar? Eu também creio. Então são 4 DVDs, esse é o tema que eu abordo como professor, e a gente tem o simpósio profético que dá esses estudos. Essa série Fim dos Tempos eu falo sobre apostasia, o falso profeta, anticristo, grande tribulação, o retorno de Cristo, o reino de Deus, o juízo final. É espetacular, são 4 vídeos nesse box, para você não perder. E eu tenho um outro box que eu falo sobre o rapto. Aí é exatamente sobre o arrebatamento da igreja. Então aqui eu já falo sobre a volta visível de Jesus, eu falo sobre o Armagedon, especificamente sobre o arrebatamento, esse box sobre o rapto aqui. Então são 2 boxes. O Fim dos Tempos, que são as profecias, lidando com as profecias do final dos tempos, e sobre o arrebatamento da igreja. Então são 8 DVDs nesses 2 boxes aqui, 8 estudos, né, para você poder assistir, para você poder ser ministrado pelo poder de Deus. É algo fantástico esses 2 vídeos aqui, esses 2 boxes aqui, são 4 vídeos para você poder adquirir. E eu tenho também esse CD aqui com 20 pregações dentro dele, em um CD. Claro, MP3 para caber tudo no CD, mas são 20 mensagens. Vou te dar o título de algumas: O Pior de Todos os Pecados, O Retorno de Cristo e a Última Geração, o tipo de pregação que Deus abençoa e o tipo de pregação que Deus abandona. Outra aqui, Pecados da Mente, Poderá Deus abandonar essa geração? Olha o título dessa, Tire lições da sua dor. Olha essa aqui, Um coração que não pode prosperar, Alegria de morar no céu, Apenas um caminho. Essa aqui é legal, Como transformar Laodiceia em Filadélfia. Muito forte. Esse cristão incrível, lidando com a ofensa, lidando com a tentação, o anseio furioso de Deus, mensagem poderosa. Não vou falar todas, são 20 pregações em um CD que você pode adquirir também. E tenho essa camiseta show de bola, irmão.
aguardando a volta de Jesus hoje. A volta de Jesus ou a volta de Cristo? É a volta. A camiseta que você vai andar com ela na rua dizendo que você crê na volta de Jesus. Aguardando a volta de Jesus hoje. Então, nossa promoção é o kit completo. Ó, você pode comprar avulso no site. O site é www.missãovem.com. Lá dentro do site você clica em shopping, tá isso tudo lá. Mas tem uma promoção que a gente está fazendo para você poder levar tudo que eu falei aqui, ó. As 2 séries completas com os 4 DVDs, mais o CD com 20 pregações e mais a camiseta por R$ 140. E você pode adquirir até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Se você entrar agora no site, vai estar lá a promoção estampada no shopping. Kit do mês. Tá escrito assim, ó. Kit do mês. O kit do mês, CD com 20 mensagens, box, o arrebatamento da igreja, que é o rapto, box, fim dos tempos e mais a camiseta aguardando a volta de Jesus hoje por R$ 140. Você pode pagar até em 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Vai chegar na sua casa via Sedex, viu? Vai chegar na sua casa via Sedex, só tem que calcular ali no site mesmo. Já vem o preço para a gente chegar e enviar para você lá na sua casa. Olha que legal! Não fique de fora dessa promoção para você aprender e receber de Deus, tá bom? Acessando missãovem.com, você pode acompanhar o nosso ministério na internet. Confira nossa galeria de vídeos, fotos de cruzadas, mensagens exclusivas, agenda completa, nosso shopping virtual e muito mais. Acesse agora missãovem.com. Falei pouco, foi Hulk. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Alguém nasceu falando aí, levanta a mão. Nossa, isso é um fenômeno. Viu aquela senhora lá? Ela nasceu falando. Ela mais um monte ali, ó. Aquele senhor de camisa azul lá, nasceu falando. Isso é um fenômeno. Olha aqui pra mim. Eu sempre brinco com vocês. Essa é tudo brincadeira, viu? Sabe por que essa minha brincadeira? Porque ninguém nasce falando. Aí tem gente que fala, mas o mundo tem que sair falando. Você nasceu falando? Ele vai aprender a falar também. Você não vê na Bíblia Jesus, há algumas versões para Jesus curou o mundo, a outras fala surligado. E foi uma vez só. E a Bíblia diz que ele curou, a Bíblia diz que ele expulsou o demônio do mundo. Uma única vez. O mudo, ele é mudo porque não ouve. Ele vai aprender a falar. Diga assim. Você quer o quê? Eu não vou de hora, eu não sou bom nisso não. Muito bom, você vai aprender a aprender.
bom, vai aprender a falar. Diga assim, tá bom. Tá bom. Isso. Vamos aplaudir Jesus. Não está ouvindo esse ouvido? Muito pouquinho. Está curado? Tá? Pode. Você está ouvindo? Por quê? Venha duas pessoas atrás, 30 anos que ele não anda e não fala. Vai lá, dois irmãos lá. Olha aqui para mim, o senhor tem fé? Seja liberto desse demônio que me aflige há 30 anos. Demônio, solta os dedos desse homem agora. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor diz
que maravilha esses milagres, essa mensagem poderosa continua no próximo programa, mas agora eu quero que você preste atenção, quero chamar a sua atenção para esse testemunho. O Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e você preste atenção nesse testemunho que você vai ouvir de ressurreição. Jesus ressuscita mortos. Fique aí, ouça o testemunho, no final eu volto para orar por você e abençoar a sua vida. Daqui um pouquinho a gente volta, ouça o testemunho. Escute só, meus amados. Quem esteve aqui na campanha de milagres que nós tivemos com o pastor Hernani Santos? Quantos que tiveram aqui viram o que aconteceu com essa criança aqui? Vamos ouvir do pai. Jorge, o que aconteceu com a sua filha? Com a toda a igreja paz. Bom, gente, eu tive aqui no domingo, com a minha vida muito atormentada, não queria nem assistir o culto. Minha mãe, junto com minha esposa, você vai permanecer, você vai ficar até o final. No final do culto, eu me senti tocado por Deus de me entregar minha vida a Jesus. Entreguei minha vida, desci. Ao chegar lá embaixo com muita felicidade, minha filha estava bem, minha esposa bem, brincando com alguns irmãos. Minha filha bronco aspirou o leite. Minha filha saiu daqui da igreja como praticamente falecida. Graças ao pastor Hernani, ao pastor Bruno e a Deus, falou para mim assim: Jorge, pai, com a tua filha no hospital. Ao chegar na UPA, com o pastor André, meu amigo Fabinho, os médicos chegaram para mim e falaram: leva sua filha para o hospital de Maricá urgente. Ela foi na ambulância, eu fui logo após com o meu carro. No dia seguinte... viu? No dia seguinte, a minha esposa veio chorando. Eu dormi no estacionamento da noite. A minha esposa falando para mim: amor, a médica falou que se não conseguir uma transferência para nossa filha, ela tem poucas horas de vida. Então tentamos de tudo, hospitais particulares, hospitais militares, públicos, tudo, pessoas de alto escalão, de baixo escalão, muita gente, muita igreja mobilizada. Aí ninguém conseguia. Aí veio um anjo na minha vida que Deus enviou, chamado Paula Pinheiro. Ela está lá atrás. Falou: Jorge, tenta um mandato judicial. Eu fui 4 vezes no fórum, o diabo falou para mim: você não vai conseguir, sua filha está morta. Você não vai conseguir, não adianta você vir aqui 10, 20 vezes, você não vai conseguir. Cadê o seu Deus? Aonde está seu Deus? Cadê ele? Aí eu tenho que falar para vocês, uma criança que tinha 5% de chance de vida, eu sentei no fórum, em meia hora ia fechar tudo. Eu consegui um mandato judicial. Com esse mandato judicial, todo mundo se tranquilizou, até eu me tranquilizei, mas nada foi feito, continuou na mesma coisa. Quando a ambulância chegou lá, que a médica abriu a porta da ambulância e falou: essa criança está bem. Aí que foi batida a chapa no pulmãozinho dela, o pulmãozinho direito dela estava todo comprometido. Uma criança com 5%, para Deus está aqui, ó. Aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Quando essa criança, ela chegou ali em cima e alguns irmãos desesperados falando: a criança está morta, a criança está morta. Aí eu olhei, quem viu a criança da maneira que eu vi também, o coração da criança tinha parado. O pastor orou, não foi isso, Jorge? E ela voltou na hora que o pastor André estava falando comigo. Pastor, eu vi na hora que o pastor Hernani Santos, ele repreendeu o espírito de morte e começou a chamar no nome de Jesus a vida, chamar a vida. E aí a criança foi abrindo os olhos. Imediatamente nós recebemos a direção de Deus: corre com a criança para o hospital. No dia seguinte nós corremos, eu em contato direto com o Jorge, em contato direto com ele, querendo acompanhar, saber como que estava. Corremos atrás, de diversas maneiras. O pastor Hernani Santos tinha um conhecimento de um pediatra, que era diretor de um hospital em Cabo Frio, e nós estávamos tentando transferir ela lá para esse hospital em Cabo Frio. E conversando com o pediatra disse para o pastor Hernani: olha, essa criança, ela sobreviver é só um milagre. Essa criança, ela tem
menos de 5% de vida, menos de 5% de viver. E nós falamos: Senhor, o Senhor é aquele que completa a obra, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Quantos acreditam nisso? Amém? Aleluia. E eu quero aqui, junto com os irmãos, agradecer ao Senhor com uma grande, forte salva de palmas a Ele. É tremendo saber o que Deus faz. Jesus Cristo disse que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Jesus disse que se nós crêssemos nele e orássemos no nome dele, faríamos as mesmas obras que ele fez ou ainda maiores. Fato que o evangelho de Jesus não é evangelho também só de milagres. Jesus pregou a palavra. Os apóstolos pregaram a palavra. Eu não estou aqui só para mostrar milagres, mostrar o que Deus pode fazer, o que é o evangelho apostólico, o que é o evangelho da cruz, o que é o evangelho evangelístico, podemos assim dizer. Estou aqui também para propagar o evangelho do Senhor Jesus à sua casa e à sua família. Inclusive, meu querido amigo telespectador, eu quero te encorajar a nos ajudar, porque a partir desse programa nós estamos montando algo para você nos ajudar a manter esse programa no ar. A gente, claro, entra pela fé. Não somos um ministério gigantesco, nós entramos aqui na televisão mesmo pela fé, para levar o evangelho do Senhor Jesus, propagar o evangelho do Senhor Jesus nesse país e em mais de 40 países. Então, nos ajude a manter esse programa no ar. Está aí no rodapé do seu vídeo a conta bancária e também o site do Ministério Vagalumes, onde você pode se tornar um de nossos mantenedores com os valores que você quiser nos ajudar. A gente envia o boleto e vai ser uma bênção para nós. O propósito desse programa é pregar a palavra do Senhor. E os milagres vêm para comprovar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tá bom? Nos ajude a levar o evangelho nesta nação. Nos ajude a falar do amor de Jesus nessa nação. Eu não cobro para pregar, não concordo com essa conduta. Se você quiser nos levar na nossa igreja, na sua igreja, né? Eu vou na sua igreja, prego, levo o amor do Senhor Jesus e a igreja oferta livremente o que ela sente no coração. É claro, ela vai pagar a despesa de viagem para eu e mais uma pessoa, passagem de avião, hotel, isso, normal, alimentação, mas a gente não cobra para pregar. Nós levamos o evangelho de Jesus como ele nos ensinou. Eu estava num debate na Rede Boas Novas sobre cachês e eu disse: as pessoas não nos levam na igreja porque eu tenho uma guitarra cara, porque eu tenho uma bateria cara, elas não nos levam na igreja porque eu tenho uma equipe, porque eu tenho uma estrutura, elas nos levam na igreja por causa do dom, daquilo que Deus nos deu, um dom que é um dom de graça. Então, se eu receber esse dom de graça eu tenho que dar. Um DVD não é de graça, um CD não é de graça, então eu não dou de graça. A gente vende porque a gente compra também, você paga. Mas o dom, compor uma música, pregar, ter uma pregação, uma mensagem que vem para um pastor, uma música que vem para o compositor, isso é gratuito. Então a gente não deve cobrar por isso. O que de graça recebei, de graça dai. Então o evangelho do Senhor Jesus é assim. Agora, uma coisa é fato, te peço que você contribua livremente para ajudar esse programa, para nos ajudar a fazer a obra de Deus nessa nação. Um programa realmente evangelístico. Vamos orar agora, abençoar a sua vida? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um programa tão tremendo. Um programa que veio para abençoar cada pessoa. Pai, eu abençoo a vida desse irmão, abençoo a vida dessa irmã, que ela seja tocada, que ela seja impactada, que ela seja ministrada, em nome do Senhor Jesus, que a glória e o poder de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, que ela receba o milagre do Senhor Jesus de uma maneira impactante, tremenda e sobrenatural. Eu oro para que os milagres aconteçam, para que aquele irmão, aquela irmã que está me assistindo possa ser curada, mas também para que essa família venha a ser salva. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, nós chegamos ao final de mais um programa. Você pode acessar o nosso site missãovem.com ou me seguir pelo Twitter, @PRHernandes e assim você vai acompanhar o nosso ministério. Se você quiser enviar um testemunho também pelo site, se você quiser fazer um pedido de oração
pelo site. E se você quiser enviar um convite para estarmos na sua igreja, também pelo site, ok? Até o próximo programa.